seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um João Me Casa Podcast. Esse programa que coloca sempre nessa mesa aqui os mais interessantes e competentes fornecedores ou realizadores de eventos do interior do estado de São Paulo. Esse programa, você já sabe, ele é gravado aqui no estúdio multiplataformas da Next Studio Produções. Quer conhecer tudo de tão bacana que é feito aqui? Acesse esse Instagram que aparece aí na sua tela. Você vai conhecer o meu trabalho e de todos os outros colegas que têm aqui programas nesse mesmo estúdio. Eu quero começar a apresentar para você o trio que eu recebo no programa de hoje. Aqui ao meu lado você já vê minha colega, ela que tem mãos de fada, gente, Miriam Mazo, bem-vinda. Muito obrigada. Uma alegria tê-la aqui. Igualmente. Quero falar do seu talento, tudo de tão doce que você oferece para o mundo dos casamentos. Não só casamentos, né, Miriam? Não, eu ofereço para quem tá afim de algo gostoso. E ela vai contar de uma novidade. Recentemente, ela abriu aqui em Limeira uma... dá para chamar de confeitaria, deliciaria? Como é que você está chamando? É uma pasticceria. Vila Mazo, nós vamos conhecer. Fica aí com a gente. Gratidão pela presença. Obrigada. Do lado de lá da mesa, um casal que também tem mãos perfeitas para registros de imagem, mãos e olhares, não é? Eu tô falando do casal da Notre Dame Filmes. Bem-vindos, Matheus e Maria Rita. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Sim. Uma alegria. Eu quero saber como é que foi esse início de vocês, porque eu conheço o Matheus de um trabalho que não é na área de eventos de casamentos, né, Matheus? Sim. Fizemos um evento na Praia Grande, né? Uma vez. Não fomos lá uma vez com o Rafael, nosso amigo? Verdade. Olha, tá Nossa, faz muito vendo? tempo. Puxei na sua memória. 2017, 18. Alguma coisa assim. Lá atrás. Mas vamos chegar lá. Uhum. Vou começar aqui com Miriam. Miriam, como é que o mundo dos eventos ganha o seu talento para pensar em doces, essas delícias que a gente ama? Começou com doce, aliás? Sim, eu trabalho com doces há 12 anos. Bastante tempo. E o primeiro casamento que eu fiz foi de uma sobrinha. Eu fui intimada a fazer, porque eu sempre fiz doces para a família toda. Aí, mas profissionalmente nunca. E a minha primeira sobrinha que casou, como eu fui intimada a fazer isso, eu fui atrás de cursos, fui atrás de me aperfeiçoar. E foi aí que eu tomei o gosto pelos casamentos, por estar oferecendo algo de tão maravilhoso, né, para os casais. E o que eu achei fantástico, e isso é muita coincidência, que você fez os doces do casamento de Maria Rita e Matheus. Verdade. Gente, que coincidência maravilhosa essa, né? Sim. É que ela fez os doces do casamento da minha prima. E Tá. aí que a gente conheceu, né? Vocês experimentaram, amaram e teve que ser Miriam. Sim. E os convidados de vocês? Amaram também. Que legal. Todo mundo elogiou. Foi indicação, daí quando a gente pegou a caixinha de degustação, eu já falei que queria, né? Eu nem quis experimentar mais. Tinha que ser a outras Miriam. opções para conversar e combinar de pegar a degustação, mas eu nem peguei. Muito bom. Depois, logo em seguida, a gente já assinou contrato com você, né? Sim. Olha, gente, que delícia. Ô, Miriam, e começa então você em casa fazendo doce e a sua família se encantando com os resultados, é isso? Exato. E aí, como é que você elabora o seu primeiro cardápio? Como é que você define como é que você vai começar a sua carreira? Então, na verdade, eu fui me aperfeiçoar, como eu disse, né? Fiz alguns cursos e para oferecer para os noivos, a gente tem que ter algo assim que foge dos docinhos comuns. Não é o brigadeiro e o beijinho só. Não, eles querem algo a mais, né? E foi aí que acho que eu me encantei por esse mundo e é o que eu gosto de passar para os meus noivos, né? Essa parte do encantamento, não só do sabor, porque comem com os olhos, né? É isso. O doce é perfeito e o sabor melhor ainda. E hoje, cada vez mais, os doces fazem parte da decoração do Sim. casamento. Tem que funcionar para decoração, tem que funcionar para vídeo, para foto, para tudo, né? Sim, com certeza. E você chega a ter contato com o projeto de decoração? Não, olha, nós vamos seguir tais cores. Sim, com certeza, isso faz parte, né? A gente entra em contato com a floricultura. Quando não, às vezes tem, além da floricultura, oferecem também alguém que vai cuidar da parte só da decoração. Porque a floricultura, lógico, agrega decoração. Mas alguns casais, eles contratam alguém até mesmo só para esses detalhes. E a gente tem que estar junto, caminhar junto, né? As cores é muito importante para ver o que vai dar certo na mesa, as forminhas, até mesmo os doces.
até os doces, é um conjunto para que tudo saia perfeito, né? Eu adoro mostrar nos stories, aliás, o trabalho de todos os nossos colegas parceiros, porque é um encantamento. Sim. A mesa com doces, ela se transforma completamente, né? Verdade. E hoje você tem ideia de quantas possibilidades você tem no seu cardápio? Olha, nós temos, assim, em média, 40 sabores. 40 sabores. Gente, é muita coisa. Sim, E é bem difícil, mas sempre tem aqueles que já sabem o que quer. Chegam já, olha, eu quero assim, assim. Então fica até mais fácil, São né? mais diretos. Sim. Como é são. que foi com vocês? O Matheus queria só brigadeiro. Daí eu comecei a olhar, eu queria uns 10. Daí eu conversando com a Miriam, então, é melhor colocar umas 5, 6 opções, mas foi difícil, que tudo era gostoso. E esse é recomendado variar um pouquinho? 5 Sim. possibilidades, é um número bom? Às vezes, quando tem, assim, alguns casais, como a Maria Rita e o Matheus, eles já chegaram com a certeza que iam fechar comigo. Então, lógico que a gente prepara a caixinha de degustação para que eles tenham mais certeza ainda. Porém, esse casal já veio direto para fechar mesmo. E aí eu fiz a caixinha, eles levaram. Inclusive o Matheus no dia até brincou que nós vamos levar, mas a gente já sabe mais ou menos o que a gente quer. Que Matheus? gostoso ouvir isso, né? Que legal. E vocês, gente, como é que vocês começam? Não é enquanto casal, né? Ou já é enquanto casal? Não, ele começou sozinho. Eu comecei sozinho. Eu sempre gostei muito dessa parte, né? De vídeo, de foto, de tudo, desse mundo, assim, né? Desde criança. Tipo assim, sempre na família ali, fazendo as coisas, tirando foto, fazendo vídeo. E daí, comecei mesmo, foi na igreja, né? Fazendo alguns vídeos, comecei a aprender, inclusive com o Rafa, que a gente foi fazer o trabalho junto com ele, lá na Praia Grande, né? Daí, foi aprendendo ali, né? E daí, em 2018, eu comecei a aprender um pouco do mundo de casamentos. Comecei a trabalhar com o Nelson Lopes, né? Que é fotógrafo. E, assim, comecei a aprender um pouco ali. E você notou que era uma diferença muito grande, Matheus, de linguagem mesmo, de captação entre os eventos corporativos que você fazia ou de qualquer outra natureza e um casamento? Muda bastante. O que muda, por exemplo? Principalmente a emoção, assim, né? É diferente. É muito diferente. Porque as pessoas estão vivendo um momento único na vida, Sim, né? Uma Não é cheia de responsabilidade. completo, não é só um momento frio, uma palestra. Né? Porque um corporativo, muitas vezes, você pode, vamos dizer assim, refazer. Não, às vezes uma palestra não tem como, mas algum vídeo, alguma empresa, você consegue fazer, refazer, não ficou bom, vamos fazer de novo, vamos gravar de novo. Casamento, não. Aconteceu ali e tem que dar tudo certo. Não pode errar, né? Não. Essa é a responsabilidade de todos nós, né? Não tem volta. E aí, como é que você começa a trabalhar junto com o Matheus, Maria Rita? Então, o Matheus iniciou com um amigo nosso. Vocês ficaram o quê? Um ano juntos ou um pouquinho mais? Em 2021. A gente começou na pandemia, né? Eu comecei em 2020, fiz meu primeiro casamento. Fiz um casamento só em 2020. E daí depois comecei mesmo em 2021 e peguei alguns casamentos assim. E assim, que eu falo pra todo mundo, né? A gente começou com o iPhone. A gente começou a filmar com o iPhone. Então, tipo assim, dava medo do que... Tipo assim, do que a turma falava, né? Mas estão olhando, estão falando. Mas eu comecei. E o resultado da captura do iPhone hoje em dia é muito superior a muitas possibilidades de câmeras. Sim, com certeza. Daí a gente tinha 2 câmeras da Canon, só que eram câmeras de entrada. E tinha o iPhone. Então, a gente fazia acontecer mesmo com um recurso menor. E daí depois foi ali no começo de 2021 que a gente comprou uma câmera muito melhor, vamos dizer assim, muito boa, né? E a gente começou a crescer, começou a espalhar mais, né? E acho que é isso. Então, ele começou com um amigo nosso, sou totalmente de outra área. Sou formada... Vocês já estavam juntos? Sim. Sim. A gente está junto desde 2017. Eu sou formada em pedagogia, trabalhava em escola. Daí um dia eu tava trabalhando e ele me ligou falando que o menino não ia mais, que viu que não era pra ele. Daí eu falei, nossa, eu acho que eu vou pedir pra sair, eu vou com você. Daí ele, como? Você não sabe nada. Eu falei, não, mas eu aprendo. Foi final de ano, ele ia ter casamento só começo de janeiro. Final de janeiro. Foi final de 2021 e a gente já tinha
uma média de 25 casamentos fechados em 2022. Tô muito Aí te nervosa. deu aquele desespero, e agora? Fiquei muito nervoso. Daí eu falei, nossa, e agora? Eu saio ou não saio? Porque tinha casamento pra sexta, tinha de semana. Falei, bom, eu vou pensar que a gente sempre pegava um recesso. E quando eu voltar, eu vejo se eu fico ou não. Daí, o dia de voltar, eu tava decidida. Eu falei, eu vou chegar e vou falar. Expliquei a situação, saí. Ele começou a me ensinar, a gente ia na hípica pra treinar, ensinar algumas coisas. No começo, eu ficava muito insegura, tipo, será que isso vai dar certo? Toda hora perguntando pra ele. Mas hoje em dia já me viro sozinha. Vai que vai, Pô, né? Foi a melhor coisa que viro aconteceu. sozinha. Tá ficando melhor que ele, né, Maria Rita? É assim que as coisas funcionam, né, Sim, gente? Eu sim. também comecei assim, por um chamado que veio de pessoas que me suscitavam. Olha, você, de repente, se daria bem nisso, você é muito simpático. Ó, Sim. eu nunca tinha pensado em ser celebrante. Então, é um chamado que a vida coloca no nosso sim, caminho, verdade. né? A gente tem que abrir os olhos para E isso. no começo, foi alguns amigos que faziam parte da igreja, né? Que gostavam do que eu fazia lá. Você, Matheus, vai fazer o meu, não sei o quê. Eu falei assim, não, tenho medo, nunca fiz, não sei o quê. Mas daí eu fui e comecei, tipo assim, começou a aparecer, sabe? Várias pessoas, comecei a publicar. E é isso. A primeira noiva que ele fez, que inclusive não era comigo ainda, a gente encontrou ela num casamento nesse fim de semana, sábado. Verdade. Daí ela tava comentando, nossa, eu fiquei mais de uma semana na cabeça do Matheus pra ele aceitar fazer o meu Sim. casamento, que foi o primeiro. Que como legal. vídeo, né? Então, vou dar mais um feedback super positivo para vocês. Assim como vocês se encantaram pelo trabalho da Miriam sem conhecê-la, pouco antes de vir aqui para o estúdio, eu estava na casa da minha sócia, que eu tenho uma agência de comunicação também. Aí comentei com ela, sabe quem vai hoje no programa? Lembra daquele rapaz que foi com a gente fazer aquele trabalho na Praia Grande? Ela falou, eu sei, já estou seguindo. Eu falei, como que você já está seguindo a Notre Dame? Ela vai se casar em agosto do ano que vem. Porque eu entrei no seu Instagram para ver questões de decorações, vi uma foto lindíssima, já cliquei para saber quem tinha feito aquela foto. Então, olha, é um feedback espontâneo de uma Sim. pessoa que admirou o trabalho sem saber quem estava por trás. Fico muito feliz. É muito bacana, né, gente, Sim, quando isso com acontece. certeza. Muito bom. Conheci um pouco do início da carreira de vocês, mas agora eu vou colocar aqui na mesa o nosso primeiro quadro. É o quadro Me Conte uma História. Eu começo com uma frase e vocês continuam. A primeira, eu quero saber de um sufoco que vocês podem ter passado nesse caminho de vocês. Miriam Mazo, nunca me esqueço do dia em que... Eu fui fazer um casamento no Sansara e... Sansara é um buffet aqui em Limeira, pro pessoal que é de fora. Isso, e tinha um acidente na rotatória e eu não tinha outro lugar para passar. Tinha que ser por ali. Ai, foi um sufoco, eu fiquei muito nervosa, eu comecei a chorar. Você já estava no seu horário? Eu tava no meu... Assim, a gente sempre vai antes. Porém, tinha SAMU, tava tudo grave. congestionado. Eu comecei a chorar, eu fiquei muito nervosa, muito nervosa. E eu me lembro que a cerimonialista do dia, que era uma pessoa muito querida, eu peguei o telefone, eu liguei e ela gentilmente veio me socorrer. Eles vieram porque dava para vir. No contrafluxo. Isso, eles vieram no contrafluxo, pegaram todas as caixas do meu carro e me levaram. Nós andamos, atravessamos aquela rotatória, porque não estava passando o carro. Atravessamos toda a rotatória. Ela trouxe mais 3 pessoas, todos com caixas na mão. E consegui fazer o casamento. Gente, meu que carro ficou lá. sufoco. Aí um policial também muito gentil entendeu. Deixei o carro, tive que deixar o carro, não tinha como sair. No meio da rua ficou o seu carro? Não, no congestionamento, porque tava tudo parado. Não tinha como nem Na vir para avenida. trás e nem ir para frente. Aí veio alguém de lá do Sansara, ficou para mim no carro e eu fui arrumar a mesa. Nossa, nessas horas os anjos aparecem. Os anjos aparecem. Esse dia foi um dia que eu nunca vou me esquecer, mas que deu tudo certo. Eu fico pensando no pós. Será que os convidados chegaram? Os noivos chegaram? Porque eles certamente enfrentaram esse congestionamento depois. Com certeza, mas como eu tenho que estar bem antes para deixar tudo pronto, então eles tiveram, com certeza, um tempo para passar. Para desafogar. Sim. Ali naquela região nós temos outros espaços para casamentos e eu fiz um recentemente, foi durante a eleição. Teve uma carreata eleitoral naquele dia, no horário do casamento. Padrinhos e madrinhas não conseguiram chegar, estavam presos na carreata. E quando todos chegaram, de fundo da cerimônia, durante o tempo todo, era só buzina. Nossa. Buzina. Verdade, né? A gente fez um casamento na Cristóvão. igreja, lá, aqui na Boa Vista, né?
E o tempo todo. Na hora que acabou o casamento, os noivos saiu, acabou a carreata. São Sebastião, aqui na... São Sebastião, isso mesmo. Que coisa, é isso. Enfim, são fatores. Outro dia uma pessoa contou aqui no programa um casamento na praia, uma praia deserta. Nos finalmente passa o quê? Atrás do celebrante, uma prova de triatlo. Estava no percurso dos atletas, a corrida. Todo mundo correndo atrás do celebrante. Como é que você interrompe uma maratona? Nossa. Um triatlo. Que coisa. São coisas alheias ao nosso planejamento, né? Com certeza. Vamos lá, Maria Rita. Nunca me esqueço do dia em que... Acho que o maior sufoco foi um dia que eu tava fazendo o making off sozinha. E o vestido da noiva, a hora que foram subir o zíper, o zíper estourou. O cerimonial era o João, que foi João meu Teles, cerimonial também. Querido. Daí eu saí lá fora, porque eu vi que ninguém ia resolver aquilo. Liguei e falei, João, pelo amor de Deus, o vestido dela não fecha, não vai ter casamento. É aquele bendito do zíper invisível? Isso sempre abre, né? E a noiva perguntando, não, tá tudo certo, vai dar certo. E ligando pro João, ele conseguiu entrar em contato com o moço do ateliê que ela tinha comprado, feito o vestido. E o moço foi até lá socorrer. Mas eu tava muito nervosa, me colocando no lugar da noiva. Falei, gente, se ela imaginar que esse vestido não vai fechar, coitada. Porque a gente se coloca mesmo no lugar deles, Sim. né? A gente tá vivendo aquilo com eles. Acabou percebendo depois, mas a gente tava tentando agir o mais natural possível pra não deixar ela nervosa. Ele chegou a tempo? O moço chegou, mas atrasou um pouquinho o casamento, né? Que ele teve que colocar, acho que outro zíper ele colocou. Ela teve que tirar, não costurou no corpo dela. Não, ela teve que tirar. Atrasou um pouco o casamento, mas deu certo, casou. Gente, a noiva também passa um dobrado, eu costumo falar né? que no final dá tudo certo. Isso Antes mesmo. pode dar tudo errado, mas na hora acaba dando tudo certo. Verdade. Né? Matheus, nunca me esqueço do dia em que... Sufoco também foi quando eu tava começando ali, comprei o drone. Foi uma das primeiras vezes, a gente tá fazendo um pré-wedding numa igreja e tinha, bem na frente da igreja, uma árvore e tava ventando muito. Eu subi o drone e foi um tiquinho pra trás. Tipo, alguns centímetros, bateu na árvore, caiu e... Graças a Deus... Quebrou? Quebrou. Ai, coitado. Eu achei que ele ia ficar preso no começo da conversa. Durou pouco, ele tinha acabado de comprar. Fazia uns 2, 3 meses que eu tinha comprado. Tava aprendendo a usar ainda, né? A pilotá-lo. Isso. Porque é muito difícil. No começo é muito difícil. Eu vejo aquilo e falo, gente, que responsabilidade subir um aparelho como esse, né? Hoje é muito de boa, mas, nossa, no começo... E caiu, quebrou a parte da câmera, quebrou ali. Só que daí tinha um rapaz aqui na cidade, né, que conseguiu arrumar, né, colocou resina e ficou perfeito. Que maravilhoso. Então tá mantido o seu aparelho, seu investimento. Até hoje. Todo começo é difícil. Miriam, eu sempre me divirto quando me lembro. Eu sempre me divirto quando eu me lembro. Já vão pensando aí, gente, algo engraçado que possa ter acontecido na caminhada de vocês. Sim. Quando eu fiz um casamento, e na verdade o casamento era em um local e eu fui em outro. Porque eram nomes muito parecidos. Entendi. É aqui em Limeira. Brazzaville e Granville. Perfeito. Aquele dia foi assim... Ainda bem que estava no horário, estava tranquilo. Era um casamento muito simples, assim, poucos convidados. Então, não precisava chegar com tanta antecedência. Só que eu cheguei e não tinha nada acontecendo. O que está acontecendo? Falei, o que está acontecendo? E era no Granville. Eu acho que era mais ou menos isso. Muito parecido o nome. Não prestei atenção, né? Mas, amiga, é longe, hein? Um do outro. Um era lá nos Pires. E o outro na divisa com uma americana indo pela Estrada da Balsa. Exatamente. Nossa. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Vou te contar uma coisa, revelar aqui pra vocês. Eu não sei se eu desenvolvi uma mania, um toque. Às vezes eu tô no carro indo pro casamento e a minha ata, né, que eu faço com efeito civil, consta o espaço da cerimônia. Eu abro. Tô indo pro lugar certo. Fecho. De vez em quando eu tenho uma coisa assim. Eu já fiz isso. Eu penso assim. Eu tiro, né, o blazer do terno, penduro a parte de trás. De vez em quando eu tô no trânsito e falo assim, o blazer! Aí eu olho, tá ele aí. tá aqui. Caneta. A minha pasta, o roteiro. Eu fico fazendo essa checagem. Bolsa de câmera. Tá aqui. Você, Maria Rita, eu sempre me divirto quando me lembro. Nossa, tem um casamento que, inclusive, ele fez um vídeo e postou no TikTok, viralizou. Ai, que de uma delícia. noiva que ficou muito nervosa. Ela gaguejou muito e tremia Durante a cerimônia? na hora Porque dos ela tava votos. com... Isso,
Porque tava a previsão de chuva, né? E ela tava muito, muito, muito nervosa. Muito mesmo. Então, acabou chovendo, mas choveu na festa. Então, choveu, tipo assim, no meio da festa, começou a chover. E fez um sol lindo, um dia lindo, assim. Era um casamento ao ar livre? Foi lá no cantinho. Perfeito, Cantinho da Natureza. Isso. Um espaço na área rural aqui de Limeira. Isso. Daí ela ficou muito nervosa. E na hora dos votos ali, né? Nossa, ela começou a tremer, gaguejar, e tanto que era pastor, né, o dela. Isso. O pastor ainda falou, ela promete te amar. Daí no final, ele parar de tremer e o vídeo dela viralizou. Ela morre de deu quase rir. 2 milhões lá no Ele deu uma TikTok. descontraída. Gente, Nossa. assistam. Gente, vocês estão seguindo Miriam Mazzi, Notre Dame Filmes? Tá aparecendo o TikTok tempo também. todo no seu rodapé. E tá no TikTok, também, como também. Notre Dame Filmes. Notre Isso. Dame Filme sem o E, né? Isso. Menino, e aí, mas o pastor brincou e deu uma descontraída. Sim, Não, depois ele é ela- brincalhão, né? Daí, até esses dias a gente tá fazendo casamento com ele. Sim. Daí eu comentei com ele do fato, do vídeo, tudo. E falando, daí, relembrando do casamento, né? E a gente que tá na celebração, nos cabe dar essa quebra de Sim. gelo ali pra deixar o casal mais confortável. E ela tremia mesmo, assim, ó. né? Ai, coitada. Eu tenho muita A pena. gente brinca, mas porque ela também brinca, né? Sim, com certeza. Quando ela Mas viu só o que vídeo... também ela amou. Adorou. Nossa, acho que tem milhares de comentários lá, ela respondeu todos. Que delícia. Ela É sempre isso. posta no story do Instagram. Sim. Virei um meme, reposta o videozinho O sempre. que mostra que ela é uma pessoa elevada, ela Sim, sabe rir de si. sim. Quando a gente Sim, ri né? das nossas, né, nossos erros ou do que aconteceu com a gente, que não é o caso dela, não é um erro. A gente fica mais leve na Sim, vida, né? verdade. A sua história é a mesma? Não, posso te perguntar. Sempre me divirto quando? Me divirto quando lembro de um fato. No dia, foi mais ou menos igual o caso da Miriam. Não tão assim. Mas o que foi? Lá, como chama aquele espaço lá? Qual é a história? Ela vai se lembrar durante a Contar sua história. Eu coloquei no GPS e o GPS, tipo assim, o caminho vai pela área rural, lá pelo... Como que chama esse nome? Você tá querendo falar dos canários, Dos não é que você foi Canários, errado. Recanto dos Canários. E daí o GPS deu por outro caminho. Eu cheguei, faltava 50 metros para chegar no lugar. Tava um portão fechado. Interditado. Eu tive que dar a volta. Demorou mais ou menos 25 minutos para me chegar no lugar. Longe esse desvio. Geralmente ele vai na frente, eu vou ou com o fotógrafo ou com a noiva, que eu fico pra pegar ela pronta. Isso. Nesse dia eu tava com o Douglas, a gente chegou antes dele. E a gente espera Douglas a noiva... Guedes, nosso Sim. amigo querido. Isso. A gente espera a noiva ficar pronta pra ir. A gente chegou, ele não tinha chegado A ainda. gente chegou quase em cima, daí aí o Andy, né, cerimonial, falei, Andy, pelo amor de Deus, espera 5 minutinhos só pra arrumar os gravadores, tudo aqui. E ele Mas segurou. deu tudo certo. Sim. Não, deu tudo certo. Tava no tempo certo também ali do casamento. Muito bom. Essas questões de deslocamento, gente. Mas Nossa. a gente lembra hoje da Mesmo risada, a gente né? Mas saindo com tempo, pode acontecer alguma coisa. imprevistos, né? Imprevistos E aquele dia acontecem. eu saí uns 40 minutos antes, Sim. né? É assim, Saí muito gente. tempo antes. Eu fiz um casamento em Leme, saí de Limeira até Leme, era um sábado pela manhã. Teve um acidente na rodovia em Anguera. Meu Deus. Ela toda fechada. Eu fiquei desesperado. Aí liguei para a cerimonialista e falei assim, eu vou chegar em cima da hora. Se eu perceber que a coisa parou aqui de vez, eu vou colocar o carro no acostamento e vou. Posso ser parado em algum momento pela polícia, mas estarei aí. Ela falou assim, fica tranquilo, João, o noivo tá no mesmo congestionamento. Eu falei, então vou ficar aqui porque tá todo mundo na mesma aqui, né? Mas esses deslocamentos nos deixam muito tensos, né? Deixa. Né? Sim. Miriam, eu sempre me emociono quando me lembro. Ai, me emociono quando eu me lembro do casamento da minha filha, que fui eu que fiz que tudo. bonita. E ela, assim, uma parceirona minha, sempre me ajudou muito. E quando ela foi se casar, nós até cogitamos fazer os doces com uma outra profissional, muito amiga minha. E estava tudo quase que certo. Aí ela, muito chateada, falou, não, mãe, eu queria tanto que fosse os seus, eu não gostaria que fosse de outra pessoa. Nossa, que bonito. Aí eu fiquei muito feliz, né? Me emocionei demais, me emociona até agora. Eu também fico emocionado, gente. Cuidado com as histórias que eu choro, hein? Eu fiquei. E eu fiz, né, o casamento todo, inclusive o bolo. Nossa, então que foi responsabilidade. bem difícil, porque mãe da noiva, eu tinha... E eu sou muito detalhista, eu gosto de estar junto para arrumar. Eu não gosto que ninguém arruma para mim. Eu quero estar ali. É muito difícil, até mesmo quando a gente tem 2 casamentos no mesmo dia, porque eu gosto de estar nos 2.
E no casamento da minha filha, que é uma coisa que me emociona muito, foi por eu ter feito tudo, ter conseguido arrumar tudo e ainda ter entrado, né? Mãe da noiva. E como é que foi a semana? Porque assim, a semana anterior ao casamento é uma loucura na família. Sim. Meu Deus. Né? Sim. Pro casal e pra família. E você ainda tendo que viver tudo isso com a Sim. sua filha e ainda preparar o bolo e os doces. Sim. Como é que foi essa véspera? Foi difícil. Meu genro é de Brasília, então veio a família toda pra cá, você Estavam com imagina. vocês. Ficaram em hotéis e tal, mas assim, foram pra casa, né? E todo mundo queria ajudar, e todo mundo queria dar laço nos bem casados, enfim. Chegava lá na menina, tá todo mundo lá assim, ó, Sim. fazendo lacinho. Foi, a festa foi a semana toda, viu? Começou uma semana antes. É verdade, tá vendo? Mas Antecipou a comemoração. É verdade, antecipou. E foi uma emoção enorme pra mim. Que quando ano eu me que foi lembro. o casamento da sua filha? 2000, foi na pandemia. 20, 21, 20. 22. 21. Vocês se casaram quando, gente? 21? 22. 2. Foi em 2021. Que delícia. Adorei a história. Maria Rita, sempre me emociono quando me lembro. Foi o primeiro casamento que eu fui com ele. Não sabia nada Janeiro assim de 20... de janeiro de 22. Foi o primeiro que eu fui ano com ele. passado. Não sabia nada assim de bastidores, nada. E a noiva tava na salinha esperando, que ela tinha se arrumado. E o noivo nunca chegava. Daí o cerimonial chegou e falou pra gente que o noivo tinha sofrido um acidente e não sabia se ele ia chegar. Gente do Nossa, céu. eu fiquei arrepiada. Ninguém ia dar notícia pra Que foi aquela a linha noiva. americana e eles são de Limeira, né? Daí o noivo estava lá e ele estava voltando pra cá pra tomar banho, se trocar. Ele foi pra levar o depois buquê voltar. pra ela e tava voltando pra casa Isso. pra se arrumar. Ele sofreu esse acidente voltando. Gente, coitado. E a hora que eu vi que ele chegou, que ele desceu do carro, tava andando e entrou pra casar, eu fiquei muito emocionada. Assim, Foi o airbag ali que Nossa. salvou a vida dele. Nesse ponto, o acidente... Sim. Foi. O carro deu perca total. E ele não contou pra ela, ele contou depois do casamento. Corretíssimo. Sim. Na hora do ensaio de fotos. Ela ficou muito brava daí, né? Tipo, Yeah. não, mas como você não me conta? E ela tava muito nervosa. Será que ele desistiu de mim? Será que ele Achando não que quer não ia ter casar? casamento. Porque atrasou uns 40, 50 minutos, Deu mais né? de uma hora de Deu mais de atraso. uma hora. Bastante E o primeiro tempo. casamento eu ficava, gente, será que tem a possibilidade do noivo não vir? O que tá acontecendo? Isso nunca me aconteceu. Vocês já passaram por isso? De alguém não aparecer? Não, graças a Deus, não. Você já. Não. Matheus, sempre me emociono quando me lembro. Eu me emociono com os votos nos casamentos. Ah, eu acho... Eu gosto demais, assim. É. Porque... Às vezes você já conhece a história do casal, a gente acompanha, vai no pré-wedding, a gente conversa muito com o casal, né? Por isso que eu gosto muito dos ensaios, né? Porque a gente conversa muito ali, conhece um pouco deles, mas na hora dos votos ali, a gente já conhece um pouco, então aquilo emociona, né? Aquilo toca muito no nosso coração. Demais. Eu adoro quando os noivos optam por fazer votos na cerimônia. Sim. Completamente transformador. E outra coisa, o vídeo fica diferente. Total. Fica. Com eles contando eles falando. Sim. do que o pastor, o padre, o celebrante. Celebrante, sim. É muito diferente. Que legal. É muito emocionante, né? É, total. Eu amo. Eu adoro esse momento e adoro a homenagem aos pais. Sim. Quando Sim. o casal opta... Ai, por vezes eu choro junto também. É difícil, mesmo a gente conhecendo, né, gente? Sim. Uhum. Muito comovente, como o Matheus está dizendo. Muito bem. Encerramos o nosso primeiro quadro, Me Conte Uma História. Miriam, como é que você se mantém atualizada no seu ramo? Você acaba de abrir um estabelecimento. Como é que você vai lidar com essas duas missões na sua vida, os eventos e o seu estabelecimento? Olha, eu faço o que eu amo, sabe, João? É uma coisa que eu não saberia fazer outra coisa a não ser doces. É algo que está em mim, isso. Então, eu vou conseguir fazer os meus eventos, os meus casamentos, né? Na vila, o que eu ofereço são as tortas, o nosso forte, né? Maravilhosas. São as Não é tortas Maria Rita. doces. Cliente, tô sempre lá. Maravilhosa. E, assim, eu me inspiro muito no meu dia a dia mesmo. Porque eu faço tudo aquilo como se fosse para mim. Sabe, eu trabalho com o meu melhor, eu procuro sempre o melhor material, tudo de muita qualidade. E eu me inspiro como se fosse, por exemplo, eu tô vendo algo, eu falo, nossa, disso aqui dá para eu fazer um doce. Ah, te dá um insight. Sim, exato. Eu gosto muito de um exemplo, né? Por exemplo, eu gosto muito do damasco, é uma coisa que me agrada demais. Então, eu pensei, falei, vou fazer damasco recheado, acho que vai...
e agrada a todos. Todo mundo chega e quer provar o damasco recheado. Se eu for lá e não levar damasco pra minha Pois mãe, é uma briga, viu? Sua mãe Pois é fã Ela ama damasco. do doce Toda com vez que eu damasco vou da lá. Miriam. É E quando eu vou e maravilhoso. não tem damasco, ela fica chateada. Ô, Miriam, e hoje você trabalha sozinha ou você tem uma equipe? Eu tenho uma equipe, tenho que ter, né, João? Não dá pra... Eu tô ali, né, na liderança, mas eu tenho que ter pessoas junto comigo que agregam, né? Porque sozinha a gente não é nada e não é ninguém, né? E como é que é a sintonia entre todos? Como é que você fez a seleção desse time? Olha, eu tenho uma pessoa que ela é, assim, meu braço direito, que é muito querida, ela me ajuda em tudo. Ela, como dizem, né, ela veste a camisa. Ela é maravilhosa. Que ótimo. E para selecionar, a pessoa tem que fazer o que gosta. Porque não adianta, né? A pessoa tá precisando trabalhar. Não, ela tem que gostar de trabalhar com doces. Gostar de trabalhar na cozinha. Aí dá tudo certo. E, gente, se você ainda não conhece, na Vila São João, em Limeira, Sim. como é que chama a rua mesmo? 9 de julho, né? Na Avenida 9 de Julho. Número... 226. Não espere um evento que tenha docinhos da Miriam Mazo. Sim. Vá lá na Vila Mazo conhecer, saborear as Verdade. tortas. Vocês vão amar. E vocês, gente, como é que vocês se mantêm atualizados? Nós sabemos que esse ramo de filmes é um ramo que está todo mundo na expectativa. Tem gente que coloca filme no ar na mesma noite, na mesma hora. Todo mundo quer, há um frisson em torno disso. Então, como é que vocês ocupam esse espaço tão brilhante nesse universo? Como é que vocês ficam de olho no que há de melhor? Eu gosto muito de acompanhar alguns profissionais, né? Tenho como inspiração o Guilherme Coelho, né? E também o Queiroz, que é do Rio de Janeiro. Então são pessoas assim que eu me inspiro muito, né? E tento trazer também para nossa empresa, tudo assim. E de muitos outros fotógrafos também, né? Porque o vídeo, ele começa a partir da foto, né? Então... Foto com movimento. É isso. Daí, então, de muitos fotógrafos também a gente traz um pouco de cada um, assim, de inspiração mesmo, né? Tem muita gente maravilhosa no mercado. Tem, e a nossa cidade é um celeiro desses profissionais Sim. de altíssima qualidade Com também, certeza. né? Ô, Maria Rita, talvez eu deva fazer essa pergunta para o Matheus, mas vou perguntar para você. Você sente que a partir da sua entrada no negócio, o olhar feminino fez a diferença no resultado? Com certeza. Ele sempre fala isso É também. mesmo? A gente acaba se atentando mais aos detalhes. Eu gosto muito de fazer making off. Eu falo que não gosto nem que ele fique comigo. Porque como passei pelo mesmo processo, Exato. como noiva, eu me sentia mais segura em ter uma mulher ali. É claro, maquiador, cabeleireiro, tem homem? Tem. Mas em questão de foto e vídeo, eu acho que é bacana ter uma mulher. Eu não sou uma pessoa tímida. Mas principalmente quando as meninas são mais tímidas, às vezes você vê que se tem um homem, elas já ficam mais retraídas. Não conseguem se soltar. E com você lá quebra o gelo, né? Sim, a gente conversa, troca experiência. E Às ela vezes ajuda eu até a conto trocar as alguma noivas. coisa que aconteceu Claro. no nosso. E você sentiu isso claramente, Matheus? Nossa, com certeza, com certeza. Foi uma mudança, uma boa mudança. É, claro. Eu não imaginava que eu iria gostar, né? Sim. Eu falei que eu fui como quebra-galho e fiquei. E a gente acaba pegando de inspirações coisas do cotidiano. Às vezes a gente está assistindo algum filme. Ele fala, olha esse ângulo que foi pego a Fantástico. O imagem. filme é muito bacana também, né? Acabei não citando, mas a gente sempre tá assistindo o filme e fala assim, olha, do jeito que tá sendo captada o rosto da pessoa ali. Assim, vamos começar a mudar, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Que Sempre ótimo. inovando, fazendo diferente, para não ficar aquela coisa repetitiva, todo casamento igual. Que é isso que os noivos buscam, Sim. né? Sim. O que Nós está fazendo começamos- diferente no mercado? Com certeza. Nós começamos a usar radinho agora. Às vezes ele fala, lembra do filme que a gente assistiu um dia? Eu quero aquilo lá. Que legal. Sim. E como é que vocês definem o nome Notre Dame Filmes? Como é que foi esse momento? Então, foi em 2021, né? Que começou a empresa, assim, que Porque 2020 ainda era Mateus.foto no Instagram. ele fazia foto. Tá. Eu fazia tudo meio misturado. Fazia um pouco com o Rafão, fazia um pouco pra cada O um, assim. Nelson. Então, como que surgiu? Notre Dame é o nome da catedral lá de Paris, certo? Esse nome, ele traz muitas coisas no nome. Primeiro, Paris é o centro do romantismo no mundo, certo? Com certeza. Também catedral é o lugar de casamentos. Perfeito. Então tudo vai encaixando, né?
E também o que vem na memória, Notre Dame. O filme da Disney. Exatamente, o nosso querido Corcunda. Corcunda, Notre Dame. Então tem muitas coisas que ligam. Então, deu certo. E um espaço, gente, que agora na história mais recente, né, foi atingido por um incêndio e que está Isso. lá na reconstrução, né? Tá. Nem o incêndio Firme e derrubou forte. aquilo. Exato. Muitos séculos e tá lá. Tá lá de pé. Fantástico. Adorei a escolha. Muito bom. Ô, Miriam, como é que você se divulga no dia a dia? Olha, para ser muito sincera, a gente tem o Instagram, né? Mas são os clientes que me divulgam, para falar bem a verdade. Então, o boca a boca ainda funciona. Funciona muito. No meu caso, funciona demais. Chega, nossa, fulano veio, comeu, eu vim experimentar. Olha, sabe, como no caso do Matheus com a Maria Rita, Olha o exemplo aqui. eles comeram em um casamento e me procuraram. Eu não conhecia ainda, era ele, né? Eu não tava com ele ainda. Ah, Daí tá. as tias começaram a falar da Miriam, quem é essa Miriam? Daí eu fui falar pro João. E ele falou também de você, que já conhecia. Eu falei, não, então vamos experimentar o Tem doce que da ser. Miriam. E foi assim, um vai falando pro outro, né, João? E dá tudo certo. O boca a boca, gente, tem um poder de persuasão, Sim. né? Eu vivi isso ontem à noite. Eu fiz um casamento no sábado pela manhã. Ontem à noite fechei com uma noiva que o irmão estava na cerimônia. Olha só. Olha. Isso acontece muito com a gente Não também. é, Muito. gente? E vocês a mesma coisa? Sim, Sim. também. Principalmente com as noivas, assim, com os noivos, né? A gente recebe os feedbacks dele, gostaram muito. E pouco tempo, às vezes, depois, tal pessoa indicou. Tava no casamento da minha amiga, vi o vídeo e gostei. Sim, o Instagram ajuda muito, a rede social ajuda muito, atrai muito, principalmente os casais de fora, né? Uhum. Mas, nossa, isso é muito importante. Eu costumo dizer que você pode fazer o que for. Pode fazer revista, pode estar em feira, Sim. pode fazer qualquer tipo de propaganda. Mas se você não entrega o seu trabalho com eficiência, o boca a boca vai te matar depois. Exatamente. Não Rapidinho. é? Rapidíssimo, com uma velocidade bem maior do que Sim, rede com social. verdade. Né? Gente, sempre que tem algum casamento, às vezes vem alguém, vocês vão fazer meu casamento, que Ah, às vezes que acaba delícia. fechando por virtual, pela internet, Inclusive, né? sábado. Aconteceu. Isso. A menina veio cumprimentar a gente, falou, vocês vão fazer meu casamento. Eu mesmo não tenho contato antes. Que é ele que faz reunião, mesmo que Os seja contratos. online, ele que faz. Então, eu conheço no dia. Eu acho muito bacana quando a pessoa vem e fala, vocês vão fazer meu casamento, vai ser Maravilhoso. tal dia. Porque elas já imaginam vocês Sim, lá com captando a certeza. mesa da Miriam. Sim. Já tá no imaginário, o João Sim. celebrando. Já tá no imaginário daquele casal, as personas todas aqui, Sim. né? Então você já faz parte da rotina dela. Sim. Né? É muito gostoso. Nós realizamos sonhos, né? E isso é uma coisa Uma que verdade absoluta. a gente tem que dar o nosso melhor. Porque aquilo ali vai ficar. No caso deles, os filmes, é eterno, né? Eterno. E a mesa do doce, é importante que seja exatamente como a noiva sonhou. Exatamente, Né? não tem espaço para erro, né? Como vocês Não colocaram tem. no começo. Ô Miriam, e quem é que te inspira na sua trajetória aí? Se fosse para falar, nossa, João, eu observo o trabalho de tais pessoas, assim, tem alguém? Ai, De Limeira ou de fora? eu observo muito, muito, muito. Todas as amigas, todas as colegas que trabalham com isso. Assim, a gente observa, né? Faz parte. O Instagram é algo que ajuda muito. Porque tem uma que eu gosto muito, a Carol Melo. Ela é uma pessoa que me inspira demais. Ela é perfeita no que ela faz. E não só visualmente, como ela é uma pessoa, assim, muito humana. Ela passa todas as dicas, ela fala os erros que ela já cometeu. Olha, ela E compartilha. ela compartilha. Ela é maravilhosa. Carol Melo, pra mim, é a minha maior inspiração. E, gente, sigam a Carol Melo aí, uma dica ótima. Sim. Agora, do lado de lá, Matheus citou o Coelho, que é da Rabbit, é isso? Isso. Mais alguém que vocês acompanham aí no dia a dia? Olha, pra mim, assim, vamos dizer assim, na nossa trajetória, né? Uma pessoa que pra gente é muito, muito importante. Não sei se você conhece, né? O Fabiano da R3. Eles Fabiano faziam da casamento, R3. Mas hoje eles fazem Da só... Bruna, né? Isso. Nossa, o carinho, tipo assim, a paciência que ele teve comigo, porque eu ajudei muito tempo ele, sabe? Em vários trabalhos, assim. E ele sempre ali muito solícito, ensinar e... Nossa, Matheus, não faz assim, faz assado e...
nossa, devo muito a ele. Eu falo isso pra ele. Eu tenho um carinho muito, muito, muito grande por ele. Ele, pra mim, é inspiração mesmo, sabe? Porque se a empresa tá hoje onde tá, é porque ele me ajudou muito. A gente deve muito a ele. Ele fez Sim. o nosso casamento. Eu já Sim. conheci a Bruna, que era cliente da minha mãe há muitos anos. E ela sempre falava que trabalhava com isso. Depois o Matheus começou a trabalhar com o Fabiano. Daí quando eu fui conversar, eles, não, mas a gente não pega mais casamento. Ah, mas o meu vocês vão Vai pegar. fazer. Vai fazer. E ele fez. Aliás, uma referência à memória da profissional que a Bruna foi, né, Sim, com gente? certeza. Apareceu aqui esses dias a citação de ambos. Acho que foi seu xará, Matheus Alves, da Move, que trouxe aqui sim, uma Matheus. citação sobre eles, né? E o Fabiano tem que seguir nesse caminho, porque é um dom de fato, né, de se Sim. aplaudir em pé. Muito Hoje bom. ele tá mais com o corporativo, mas ele continua no ramo. Perfeito. Miriam, se você pudesse dar um conselho para alguém que pensa em começar no seu ramo, o que é que você diria? Que faça, se gosta, eu acho que tem que partir com tudo e E se jogar? se jogar, porque é algo que, sabe, é muito gratificante você fazer uma coisa que traz para o outro, né? Essa alegria de ver aquilo tudo pronto e depois você recebe assim aquele elogio, a pessoa vem e te agradece, é algo que não tem nem como explicar. Então eu falo que se a pessoa gosta, tem que se jogar. Agora, me dá a impressão, sentindo de você, a Miriam tem uma vibração completamente diferente, né? Sim. Que não basta a pessoa saber cozinhar ou saber fazer doces, né, Miriam? Tem que ter um lado pessoal diferente nessa entrega, né? Tem que ter. É isso que é o mais Não é importante. só técnica, né? Não, de forma alguma. A técnica todos nós podemos ter. A técnica, tudo você pode aprender. Mas você tem que fazer por amor. Que eu acho que é a base de tudo. Isso O é ingrediente verdade. principal. Sim. Isso é verdade. Vocês sentem isso também? Com certeza. Né? Porque não é repetição, né, gente? Apesar de ser boa parte técnica, vocês têm uma direção afetiva, é claro que vocês têm ali essa sensibilidade, Com certeza. mas muito da captação é técnica. Mas faz a diferença ter esse olhar A diferenciado. Né? captação, só que a edição não é técnica. Completamente diferente. Sim, que a parte de editar ali tudo, tem as coisas técnicas e tudo, mas só que pra montar o filme é mais emoção, né? É mais ali, tem que, tipo assim, tem que entregar muito, sabe? Do que a gente viveu ali no dia e não é simplesmente pegar e editar. Por isso que não gosto muito de editar casamentos que outras pessoas fizeram ou dar o nosso casamento para outras pessoas editarem. Porque quando você edita algo que você presenciou, é totalmente diferente. Que você viveu Que aquilo. você viveu. Sim, com certeza. Às vezes eu tô vendo algum filme de alguma cerimônia e me ouço no filme e falo, gente, olha o que eles fizeram. Eles pensaram essa frase minha. Essa captação de imagem transformou a minha fala em algo muito mais poderoso do que eu mesmo planejei ali escrevendo. Sim. Eu acho fantástico o que vocês fazem. Uhum. Como é que é essa edição, Maria Rita? Esse É trabalho. só ele que faz Isso é edição. com o Não, Matheus? eu sou da Então captação. você se surpreende comigo, como eu também. Sim. E ele não deixa ver durante o processo, só quando Não, tá finalizado. nem você. Não, nem o nosso casamento, que eu Não, editei, não né? deixou. Daí não deixei ela ver, não. Verdade. E como é que você faz essa edição, esse enredo dos filmes? Então, é todo um processo, né? Primeiro é o backup, a gente faz um backup tudo, porque tem que guardar muito bem esses arquivos, né? Porque eu só perder alguma coisa, Nossa. então a gente faz backup em HDs, tudo. Então, tem que guardar muito bem ali. E cada casamento é uma média aí de 150 a 200 GB por casamento, né? É muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Então, daí depois ali a gente sobe no programa, né? Faz separação das imagens, separação por momentos, making off, cerimônia, festa. A cerimônia tem captação de áudio, 3 tipos de captação de áudio. Daí tem que sincronizar as câmeras com os áudios. Então, todo esse processo é trabalhoso. Depois... Eu já cansei já, gente. Eu já vi até agora, eu já Eu cansei. não tenho essa paciência Não, toda. Meu depois Deus. disso tudo, aí tem que fazer seleção. Igual um fotógrafo que tem que selecionar todas as fotos que ficaram boas ou ruins. Eu tenho que assistir tudo, né?
do começo ao fim e ver as imagens que ficaram boas para depois eu saber o que vai encaixar a cada momento do filme ali. Pra mim, ir montando o filme. E ainda fez isso tudo, ainda ouve a minha parte da cerimônia para pensar trechos, ouve os votos para pensar. Tem que ouvir tudo. Gente, é minucioso tudo. mesmo, A né? parte que ele mais fala, assim, de ter dificuldade é na questão de música. Porque sim. ele não gosta de repetir. E são tantos casamentos, ele quer música diferente. Tanto que ele fala, você vê uma música bonita e lembrar de algum casal, lembrar de algum casamento, salve e me manda. Todo mundo que trabalha nessa área tem a mesma dificuldade, A né? trilha. Que é a música. Porque a música não é simplesmente, sei lá, pegar, essa música é bonita. Porque a maioria... letra também. A maioria das músicas que a gente usa é internacional. Daí você vai lá, nossa, que música linda. Você vai ver lá, é de traição a música. Não Ou é cabe. alguma outra... Não, claro que não cabe. Tem que ser uma música que casa com um casamento, com amor, né? E outra coisa, tem que casar com o casal. Tem que fazer sentido com o casal. Não, se for uma música nada a ver... Com a personalidade com a deles personalidade, ali, com né? como foi o casamento, como foi o desenrolar. Então, tudo tem que encaixar. Então, às vezes, a gente leva horas ali só pra escolher uma É uma música. grande dificuldade. É por isso você, casal, que tá aí assistindo e tá lá, cadê o meu filme que não ficou pronto ainda? Vocês entenderam qual é o processo. Leva tempo, gente, leva demorado. tempo, Chegou a hora do nosso segundo quadro. Aqui na mesa, o nosso quadro Boca no Trombone. Sim. Miriam Mazo, o que me irrita demais em um evento ou num atendimento é... Olha, o que me irrita muito em um atendimento, em um evento, a gente tem algumas coisas que acontecem ali, mas nada de... Mas o que me irrita muito em um atendimento é quando você atende um casal e esse casal pede uma degustação. Vou ser sincera, né? A gente Claro, tem que ser por sincera. favor. Esse casal pede uma degustação, amou. Aí pede uma degustação que a mãe e o pai quer provar, amaram. Nossa, meu pai e minha mãe amou, nós amamos. Tem como você fazer uma degustação para minha sogra e para o meu sogro? Ai, Eu faço uma gente. degustação para a sogra e para o sogro. Aí o casal não fecha. Isso me irrita Ai, profundamente. mas eu Não super por ter entendo. feito a degustação, Claro. mas por eles terem usado da nossa boa fé, né? Virou uma novela, né? Isso, exato. Isso me irrita profundamente. E, gente, vamos combinar que essa coisa da inserção, todo respeito a pai e mãe, mas precisar do aval dos pais, da sogra, do sogro. Sim. Por vezes o casal vai se diminuindo e tudo passa a ser escolha de terceiros, não deles próprios, Sim. né? Que vão se casar. Isso é tão recorrente, né? Isso é uma pena. Matheus, o que me irrita demais num atendimento ou num evento é... Olha, o que me irrita no atendimento, num evento, vou ser sincero, é quando o cabelo ou a maquiagem atrasa. Nossa, com certeza. Porque, assim, vou ser sincero, porque ali tá trabalhando com sonhos, então acaba com o sonho. Porque, assim, luz. Outra coisa, como tá ali, as pessoas estão em cima para começar o casamento. Então, a gente não tem tempo de fazer a imagem da noiva pronta. E daí a culpa é de quem? É culpa do maquiador? Não. É culpa do Nossa, que não do fez. Matheus que não fez, entendeu? A noiva reclamar com o Matheus que não Eu fez fico bem a imagem. chateada quando isso acontece. É muito difícil. A sua resposta seria a mesma, Maria Sim, a Rita? gente até comentou sobre isso. Inclusive, no nosso casamento foi assim. Porque o nosso planejamento era ela ficar pronta antes de dia, né? Porque o nosso casamento começou às 7h30 da noite na igreja, né? Só como foi no Colibri, daí o combinado era ficar pronta antes, em torno das Eu pedi pra ficar 5h30 pronta às 5. Eu Às fiquei 5. pronta às 7. às 7. Gente, No 2 dia, horas. No dia, assim, eu não tava com muita noção. Eu só queria Porque casar, eu nem a lembrei pessoa de demorou foto. pra chegar, entendeu? Mas depois, vendo... Agora que a gente recebeu as fotos, eu falei, poxa, não tem uma foto pronta. Mas a gente sabe que a culpa não é do fotógrafo. Ele fez o que estava ao alcance dele. Claro. Porque tem a carruagem lá no Colibri e tudo, Sim, que é lindo. Ela verdade. queria fazer imagens lá do lado de fora. A gente fez depois, mas fez à noite, né? Então, São várias histórias de casamentos que as noivas queriam se contando a casar nossa história. no pôr do sol Sim. e que aí eu recebo a noiva, ela tá ali arrasada. Sim. Que anoiteceu porque Inclusive, atrasou no salão. Essa semana eu tava conversando com uma noiva, ela falou assim, eu quero fazer o first touch. Vai assim, que horas vai sair? Porque ela vai se arrumar no lugar, depois ela vai pra igreja. Só explicar pra quem nos assiste, o first touch é quando eles se tocam, né? Antes da O noivo cerimônia. e a noiva se Eles tocam. não se veem. Isso. Isso mesmo.
Daí, comentei com ela, falei assim, vou sair às 10. Eu falei assim, então pede pra você ficar pronta às 9. Pra gente ter um tempo tranquilo, fazer imagem de você e a gente fazer o first touch. Pra vocês rezarem junto, tudo ali, se vocês quiserem. E daí ela falou assim, então tá bom. Daí ela já falou com a maquiadora, né? Com a Thalita. Excelente profissional. Sim, também. nossa, a gente gosta muito de trabalhar com ela. Daí fez o roteiro, então ela vai ficar pronta às 9 e vai ter um tempo livre aí. Maravilhoso. Vai ser muito bom. Porque é um tipo de atraso que compromete toda a cadeia do Sim. casamento. Sim. O registro de vocês, a celebração do celebrante, que por vezes tem que correr Sim, com para certeza. sobrar um solzinho no final para o registro das imagens. O doce da Miriam que está lá na mesa, Sim. não é? Todo mundo, o buffet que está lá, a cozinha, tudo. Tem que ter muita Muitas responsabilidade. vezes já aconteceu de a gente. noiva atrasar para ficar pronta e o padre, pastor, celebrante, fazer aquele casamento em 15 minutos. É muito os noivos acabam ficando desconfortável. prejudicados. Lógico, e frustrados, Sim. né? É. Que idealiza aquela cerimônia, Sim. Porque contando sonhou a história há deles. quanto tempo, né? É, Não tá sonhando imagina, com a vida, ele aquilo. por vezes a vida toda. Sim. Exato. É. Sim. Miriam, e o que te deixa feliz demais em um evento? Ai, o que mais me deixa feliz é quando eu consigo finalizar aquela mesa maravilhosa. Aí, muitas vezes, as noivas nem chegam a ver, né? Vão ver somente depois. Mas, normalmente, a família vem, a família elogia, a família fala. O trabalho é reconhecido. Para mim, eu acho que não tem felicidade maior do que o meu trabalho ser reconhecido. E todo mundo quer ver como é que ficou a mesa, É, não é? é. Como é que ficou a mesa? Ai, que lindo o salão. Cadê a mesa? Cadê a mesa? Verdade. Não é? E fica linda, maravilhosa. Mas o melhor ainda é quando todos elogiam os doces. Muito bom. Você, Maria Rita, o que te deixa feliz demais em um A gente evento? consegue entregar o casamento, que dá tudo certo. Sem os atrasos. Sem os atrasos, né? Você, Sim. Matheus? Tem 2 momentos, né? Pra mim, ali no dia do evento, na que finaliza, fala assim, nossa, deu tudo certo. Apesar, às vezes, tem casamento que a gente fica um pouco nervoso, às vezes, por vários fatores, mas você entra no carro e fala assim, graças a Deus, deu tudo certo. Muito bom. Deus é muito bom. É, sempre é. Miriam, uma vez fui pega de surpresa quando? Eu já fui pega de surpresa, assim, muitas vezes. Mas uma das vezes que eu fui pega de surpresa e me deixou muito chateada foi... Eu terminei tudo, toda a mesa, deixei tudo impecável. E foi dito que não ia ter bolo naquela mesa. Então eu deixei, arrumei tudo, daí chegou alguém com aqueles bolo fake. E não tinha o espaço para pôr, porque foi dito que aquela mesa não ia ter bolo. Aí eu ainda estava ali, ainda bem, porque se eu não estivesse, eles iam simplesmente fazer um buraquinho e colocar o bolo. Aí eu estava ali, eu consegui manejar os suportes, eu consegui arrumar. Mas no contrato não estava o bolo. Não constava. Então isso me pegou de surpresa e me deixou muito chateada. Foi recentemente, inclusive. E chateia demais mesmo. Sim. Maria Rita, você, quando é que você foi pega de surpresa? Olha, eu acho que eu não me recordo de nenhuma situação assim específica, mas teve um casamento recentemente no Vidarte, que a noiva estava se arrumando, estava chovendo, ela estava muito nervosa e a cerimonial estava pronta para levar tudo lá para dentro. Ela desceu, estava chuviscando e na hora da cerimônia abriu o tempo e não choveu mais. Durante que toda bom, a uma festa, surpresa positiva. Foi uma surpresa boa. Sim. E você, Matheus? Uma surpresa, vamos falar de chuva. Sempre Mais as nossas chuvas, né? É uma surpresa, vamos dizer assim, mais negativa. A gente fez um casamento ano passado e tava o tempo muito de chuva, né? Bem fechado mesmo, assim. Ia ser um finalzinho de tarde, lugar aberto. E foi bem complicado. Daí a gente falando com a pessoa ali, com a cerimonial, vamos fazer lá dentro, plano B, porque tá fechado. Não, vai dar tudo certo aqui. É o sonho da noiva, vai dar tudo certo. A chuva caindo, não, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Só que ainda não tava chovendo, né? Não, já tava começando a chover, a hora que a gente foi falar. Pinguinhos. Mas daí a noiva desceu do carro, começou a chover. Apertou a chuva. Só que o pior é que a nossa cama caiu e quebrou. A noiva entrou na Senhor. chuva. Eu não me esqueço ainda E a gente, surpresa ali, nervoso, com tudo acontecendo. do pessoal da Foi. Maglove, que eles tinham colocado aquele letreiro Love, aquilo é pesado.
E tava ventando tanto que o letreiro começou a cair, rodar. Nossa, gente, era um temporal mesmo. Eu olhava Sim. pra filha do Maglo... Não a Tainá, a outra. Fugiu o nome. Esqueci o nome. Mas eu olhava pra ela, olhava pro letreiro, ficava, tipo, olhava pra câmera. E agora? O caos acontecendo, a noiva entrando. Sim. Gente. Daí depois parou o casamento, foi pro plano B. Só que quem sofre nessa hora são os noivos. Não é? A Malu, lembrei o nome dela. A Malu. Ela vai me xingar se estiver vendo. Daí quem sofre nessa hora são os noivos, né? Porque tudo que tá sonhando ali, né? Vai por água abaixo, Nossa, foi literalmente. um quebra-quebra, o pessoal entrando correndo no salão, quebrou taça, derrubaram toalha de mesa. Mas no fim deu tudo certo. Casaram. No final sempre dá tudo Sempre certo. dá tudo certo, né? Gente, chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer vocês imensamente. Miriam, gratidão pela sua presença. Uma alegria. Eu que agradeço de coração o convite. Foi um prazer enorme estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Gratidão imensa. Obrigado, Maria Rita. Eu quem agradeço. Fiquei muito feliz, principalmente por ter a Miriam aqui Essa com a gente. coincidência foi maravilhosa. Sim, com certeza. Obrigado, Matheus. Muito uma alegria. obrigado, João. Muito obrigado mesmo. Por vocês terem Uma compartilhado honra estar aqui, viu? tantas coisas bacanas. Honra minha. E eu não posso, gente, encerrar esse programa sem fazer uma homenagem. Nós perdemos nessa semana um grande talento da fotografia e dos filmes, também aqui na nossa cidade e na nossa região. Partiu para um plano superior o Michel Exaltino, que esteve aqui nesse programa. Então nós vamos ver um trechinho, uma participação do Exaltino aqui, como uma forma de homenagear esse profissional que fez tanto bem, não só para nós fornecedores, não só para seus casais, mas para toda uma cidade, para toda uma região. Vamos lembrar com muito talento. Uma soquinha brincando, ela olhou e falou assim, legal. E o pai dela olhou e falou, por que você não vende a moto sua lá e compra uma câmera profissional? Que a minha irmã tem uma floricultura. Aí você vai lá junto tirar foto, ela deixa. E eu fui com o que eu tinha, com o que eu consegui, né? A partir daquilo lá eu vi que eu gostei. E eu descobri que eu vendia a moto e comprei a câmera errada. Não acredito. Sim, a câmera que eu tinha, que todo mundo pensa que é profissional, não era tão forte assim para ambiente escuro, né? A lente estava errada, estava tudo errado. Existe, Mas aí isso é uma coisa muito legal, foi um teste, né, Michel? isso foi para falar assim, ó, ou você desiste ou você vai. E daí eu falei, não, eu vou. Agora eu vou vender o videogame, eu vou vender tudo que eu tenho. Que agora eu vou. E aí foi. Compramos a segunda câmera, compramos mais uma lentinha. E a gente foi crescendo, mas sempre a gente prezou muito em fazer sempre mais. Sempre sair da zona do conforto. Sempre. Uma salva de palmas ao Michel, gente.